Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Estamos gravando essa aula um pouco mais tarde, né? Mas Deus é aquele que conhece nosso coração. Hoje foi um dia cheio de compromissos, e eu tive que honrá-los, né? E até mesmo não poderia também deixar de honrar esse compromisso que eu tenho com você, discipulada, né? Do Senhor, que está fazendo esse curso. E hoje nós vamos estudar a lição que na apostila ela está como número 7, mas é a lição de número 8, o discípulo e a obediência, tá? Nós vamos falar sobre um tema que hoje ele não é muito praticado, porque quando nós praticamos este tema, que é a obediência, nós temos muitas bênçãos sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que todo aquele que obedecer a palavra de Deus, ele não terá que correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos virão atrás dele. Olha só, o texto bíblico está dizendo assim, está lá em 1 Samuel, que nos diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Então, diante desta palavra, nós vemos que o desejo de Deus é que nós venhamos obedecer o quê? A palavra de Deus, né? Nada mais do que a palavra. Muitas das vezes, nós vemos pessoas realmente tendo a sua vida indo para trás, né? Não prosperam, não são abençoadas pelo Senhor. Por quê? O desejo de Deus é que você, tendo uma vida obediente à palavra de Deus, venha a ser próspero, venha a ser abundantemente abençoado pelo Senhor. E nisso, ele diz assim: a obediência, como define o dicionário, é o ato de se submeter-se à vontade de alguém. E nesta lição, nós vamos aprender o quê? Que se tratando do cristão, do crente, a obediência não é tão restrita como querem os filósofos. Ela está profundamente ligada à fé, através do qual somos introduzidos na presença do Deus invisível, a quem involuntariamente e conscientemente nos submetemos, por cremos na sua soberania sobre todas as coisas. Nós estamos dispostos a viver em obediência à palavra, à igreja e àqueles a quem o Senhor estabeleceu para ministrar sobre o seu povo. Essa palavra é muito maravilhosa. Olha só o que significa obediência: se submeter à vontade de alguém de acordo com o dicionário. Quando nós estamos na escola, nós nos submetemos à obediência do nosso professor, certo? Quando nós estamos em casa, nos submetemos à obediência dos nossos pais. Está chegando o dia dos pais, né? Vós pais, diz assim: vós filhos, obedecei aos vossos pais. Quando nós falamos de igreja, nós devemos obedecer a Deus. Mas o que tem ocorrido hoje em dia? O porquê as pessoas não têm sido mais abençoadas pelo Senhor? Diz a palavra de Deus que quando você obedece, você tem uma vida próspera, uma vida abençoada, em paz, uma vida que você come o melhor desta terra, né? Se você for trazer para os dias de hoje, né, nós vemos pessoas que já não obedecem os seus pastores nas suas igrejas, os seus líderes. Tem pessoas que não obedecem. Por exemplo, eu vejo aqui pelo grupo de oração, no caso, aqui no grupo de oração, eu sou a líder do grupo. E muitas das vezes eu coloco uma informação, uma regra, alguma coisa para ser seguida no grupo, e as pessoas me ignoram. Isso me entristece? Não,
eu vejo que aquela pessoa, na verdade, ela não tem obediência. Na verdade, ela talvez nem saiba o que é obediência. E essa lição, ela vem tratar sobre isso. Tem pessoas andando como caranguejo, só para trás. A vida vai para trás, o casamento está indo para trás, a vida financeira está indo para trás, a vida da pessoa, sentimental, o seu coração está indo para trás. Todas as áreas da sua vida estão indo para trás. Por quê? Porque não é obediente, não é humilde para ser obediente. Porque o que a palavra do Senhor falou aqui? Que nós devemos estar dispostos a viver essa vida de obediência à palavra, para que essa virtude venha servir de exemplo para outras pessoas. Se eu sou uma pessoa vitoriosa, eu quero que você seja também. Mas eu vou te ensinar o caminho. É uma vida de obediência a Deus, uma vida de obediência ao seu pastor, ao seu líder, uma vida de obediência às líderes do grupo, por exemplo, no caso da nossa igreja, do ciclo de oração. É necessária a obediência. Ah, mas aquela pessoa faz isso, aquilo, não importa o que ela faz, tá? Sabe por que não importa? Porque não vale aquele ditado, me diga com quem tu andas e te direi quem és, nos casos da obediência. Se você segue uma pessoa que obedece a palavra, ela não vai te levar por um caminho mau, tá me entendendo? Agora, se você segue uma pessoa que faz coisas erradas, é claro que aí você não deve realmente obedecê-la, porque ela vai te encaminhar para um caminho mau, e aí você pode viver esse ditado, me diga com quem tu andas e te direi quem você é, né? Hoje, nós vemos o seguinte, quando eu falo no grupo de oração, irmãs, irmãos, semeie na obra do Senhor. Eu quero que você jogue a semente que é a oferta missionária, ou você aprender a ser um dizimista na presença de Deus, na obra do Senhor. Por quê? O meu desejo é que você seja abençoado, é que você seja abençoada. Mas quando você não obedece a palavra de Deus, você começa por um simples ato, ignora o recado. Ignora. Depois disso, vem as lutas, vem as provas sobre a tua vida, e você vai dizer não só para mim, mas como para o teu pastor, que você está desrespeitando, como para o seu pai, para a sua mãe, para alguém que você deve obediência, e aqui no caso é a palavra de Deus, tá? O discípulo e a obediência. Essa obediência abrange todas as áreas da tua vida. Mas no caso aqui, nós estamos falando sobre a obediência para o cristão. Então isso é muito mais profundo. Quando você desobedece, vem luta sobre a tua vida e você vai acabar pedindo oração para aquela pessoa que você ignorou, para aquela pessoa que você desobedeceu, para aquela pessoa que você desprezou, tá bom? Então, seja obediente à palavra de Deus para que você seja próspero sobre essa terra, porque é uma promessa de Deus, tá? Diz a palavra do Senhor assim, que nós temos alguns exemplos de obediência. Abraão foi um exemplo de obediência. Em Gênesis capítulo 12, nos conta um pouquinho da história de Abraão, né? Porque a história de Abraão é extensa. Mas o Senhor falou para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu hei de te mostrar. O Senhor ia mostrar uma terra para ele, que era a terra prometida, a terra que hoje nós conhecemos como Jerusalém, a terra de Israel. Mas até então, Abraão estava em terras estranhas e não tinha tomado posse ainda da promessa de Deus. Abraão foi um homem obediente. Ele diz a palavra do Senhor, ele juntou suas coisas, ele era um homem rico, abastado, e o que ele fez? Ele pegou todas as suas coisas, as suas mulheres, as suas servas, e ele foi caminhando, seguindo a voz de Deus, e Deus dizendo para ele,
fica aqui, fica um pouco aqui. Abraão errou? Errou, ao longo da jornada ele errou. Porque na caminhada dessa obediência, nós temos muitos pontos que nós devemos estar acertando. Mas a Bíblia nos diz que ele é um grande exemplo de obediência, porque ele obedeceu a Deus em tudo. Ele deu o dízimo dos dízimos. Então, se o dízimo era 10% de toda a renda dele, ele ganhava, um exemplo, R$100, e ele tirava os R$10, desses R$10 ele dava mais 10%, ele dava mais R$1. Então, Abraão era fiel em tudo o que ele fazia, principalmente nos dízimos e nas ofertas. Por isso ele era um homem tão rico e tão próspero. Abraão seria o pai de uma grande nação. E a Bíblia diz que para ele ser o pai desta nação, ele precisava aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer. Aprender a renunciar a algumas coisas ruins na sua vida e obedecer. Aprender que com Deus, nem tudo que você fala é bom, é certo, é lícito, às vezes não é. Então, Abraão teve que aprender para que ele fosse abençoado, engrandecido, o pai de uma grande nação, e a Bíblia diz, uma bênção para todas as famílias. Diz assim a palavra que quem abençoasse seria abençoado, mas quem amaldiçoasse a vida de Abraão também seria amaldiçoado. E isto vale para as nossas vidas. Quando alguém fala de você, né, e se você está vivendo uma vida íntegra, uma vida de obediência, você não precisa se preocupar, você não precisa se entristecer. Sabe por quê? Porque a tua obediência te leva a um outro patamar com Deus. A pessoa está te amaldiçoando e Deus vai abençoar. Ela está falando alguma coisa contra você, Deus vai te honrar. Entendeu? Então por isso que a palavra do Senhor nos diz que se te aborrecerem, fique alegre, porque você é abençoado pelo Senhor, tá bom? Então, a obediência desse patriarca, porque ele foi o nosso pai na fé, nós consideramos, a Bíblia nos diz que ele é o nosso pai na fé, é um motivo para que eu e você venhamos olhar para este lado. Por que a minha vida sempre dá errado nesta área? Por que eu não consigo caminhar e ser abençoado, ser próspero nesta vida? O que eu estou fazendo de errado? O que será que eu fiz? Ou que eu estou fazendo sem o conhecimento? Porque se eu tivesse conhecimento eu estaria obedecendo. Qual é o versículo que nós lemos? O Senhor, Ele tem mais prazer em que você faça sacrifícios do que em que obedeça a palavra de Deus. Tem gente que gosta de viver fazendo sacrifício. Faz sacrifícios e sacrifícios para que Deus venha atender a pessoa. E Deus não quer nada disso. O Senhor só quer que você obedeça a palavra. Deus não quer que você faça nenhum voto que você não possa cumprir. Primeiro que voto, se você for fazer e não cumprir, Deus não vai se agradar. Então, quando nós falamos de obediência, significa assim, eu marquei um exemplo, eu marquei hoje visitas. Ou eu faço aquelas visitas, ou eu faço aquelas visitas. O crente, ele tem uma palavra, sim, sim e não, não. Se eu sou uma pessoa obediente e quero prosperidade para a minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu marquei as visitas, eu tenho que cumprir. Eu marquei que vou orar por alguém na minha casa e para respeitar um pouquinho meus horários, eu pus aquele determinado horário. Eu tenho que estar aqui. Eu tenho que cumprir. Por mais difícil que seja na minha vida. Eu estou com a minha voz bem rouca, mas este compromisso de gravar este vídeo hoje, eu não poderia deixar passar, porque eu não faço compromisso só com as irmãs. O meu compromisso é com Deus. Eu devo obediência a Deus. E Ele me mandou ministrar esse curso sobre a tua vida. E eu estou certa de que você será abençoada por Ele, através dessas palavras que têm sido ministradas a cada dia. Nós vemos aqui
um outro exemplo, que é o exemplo de Paulo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele declarou em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, não fui desobediente à visão celestial. Por quê? O apóstolo Paulo, como eu já estive falando um pouco dele, ele foi o que escreveu algumas cartas que estão escritas na Bíblia. E quando no seu chamado, no caminho de Damasco, ele era o perseguidor da igreja. E ali a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Diz a palavra que veio uma luz forte sobre o rosto dele, que iluminou a vida dele, e daquele dia em diante ele teve a sua vida transformada. E ele teve uma visão celestial, uma visão em que ele deveria pregar a palavra de Deus. Ele foi o maior missionário que nós temos descrito na Bíblia, né? Além de, primeiramente, Jesus, depois o apóstolo Paulo, como realmente ele foi intitulado como o grande missionário. Agora, vejamos uma coisa. Por que o apóstolo Paulo obedeceu? Porque ele queria algo em troca? Tem gente que só obedece porque quer algo em troca. Tem gente que só faz as coisas a troco de algo. Quando você não agrada mais aquela pessoa, quando você já não satisfaz mais aquela pessoa, a pessoa para de obedecer. Será que é assim que Deus nos quer? O que ele diz? Eu não quero sacrifícios, eu quero obediência, para que você tenha um caminho próspero e abençoado. Deuteronômio capítulo 28, ele vem detalhadamente falando sobre as bênçãos e as maldições. As bênçãos de quem obedece e as maldições daquele que não obedece. Eu deixo essa lição de casa para você. Leia o 5º livro da Bíblia, tá? Deuteronômio. Tem um nome bem complicadinho, mas é o 5º livro da Bíblia. Eu quero que você leia o capítulo 28, falando sobre as bênçãos e as maldições. Se você não entender, nós já fizemos algumas campanhas sobre esse tema, mas lá está dizendo o quê? Bênçãos sobre você que obedecer, maldições sobre você que desobedecer, tá? Então, a palavra de Deus diz: a quem devemos obedecer? Primeiramente, a nossa obediência, nós devemos entender que ela é devida a Deus. Por quê? Porque você deve obedecer este Deus lindo e poderoso que te salvou. Por quê? Porque, sendo Ele um Deus invisível, né? Ele nos salvou através do seu único Filho, Jesus Cristo. E hoje, através da palavra de Deus, nós vemos que Ele é o Criador de todas as coisas. Nós vemos também, diante desta palavra, por que eu tenho que obedecer a Deus. Que Ele revelou a sua palavra poderosa e a de Jesus Cristo, seu Filho. Portanto, quando nós estudamos a Bíblia, nós descobrimos os princípios que Ele estabeleceu para reger a nossa vida e sermos completamente abençoados e satisfeitos nessa terra. Por que muita gente não vive uma vida satisfeita? Está buscando sempre algo, porque ele deixa de obedecer às sagradas escrituras, a palavra de Deus. Deixa de comer o melhor desta terra, porque não obedece o irmão, a irmã, que ministra a palavra do Senhor sobre a vida dele. Ele acha que aquela pessoa é mais indigna, aquela pessoa é menor. Mas o que nós queremos fazer? Que você seja encaminhado para o caminho do bem. Porque a palavra do Senhor nos diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Nós, que já vivemos tantas experiências na presença de Deus, eu em particular, tantas experiências difíceis, experiências que realmente, para a minha vida, hoje eu só posso testemunhar quão grande é o meu Deus, Ele me ajudou a passar. Só que, para mim poder passar,
essas experiências, eu sofri muito. E eu quero que você seja abençoado e abençoada por Deus e não tenha que passar por tantas dificuldades como eu passei, porque eu tive que aprender na marra. Eu era desobediente, tive que aprender na marra. O que Deus fez comigo? Ele foi me moldando até chegar num certo tempo, numa certa idade da minha vida, o qual eu não precisei mais ser tão corrigida por Deus, porque eu vivia diante da palavra de Deus, obedecia. O que acontece com um filho? Quando ele é pequeno, quando ele é bebê, não pode ser corrigido, porque dificilmente vai aprender. Mas alcançando uma certa idade ali, 1 ano, alguns meses já dá para você chamar a atenção, mas 1 aninho, você já começa a chamar a atenção. Filho, não faz isso, cuidado com a panela. Olha, você vai tomando aquelas cautelas que é necessário para uma mãe, para um pai, e aquele filho vai aprendendo a obedecer. Mas quando você, na presença de Deus, porque nós somos a mesma coisa, na presença de Deus somos filhos, e Ele corrige o filho que Ele ama. Se você não obedece, Ele vai te corrigir. Só que se você não obedece, não quer ser corrigido, não quer aprender, como que Deus vai abençoar a tua vida? Então aprenda a obedecer a Deus, aprenda a obedecer a palavra de Deus, aprenda a obedecer os seus pastores, os missionários, aqueles que estão acima de você no cargo eclesiástico. Foi Deus quem os elegeu, foi Deus quem os chamou. Se o Senhor os colocou ali, é por permissão do Senhor, não é homem. Ah, irmã, mas foi escolhido pelo homem. Tá bom, mas se Deus, que rege todas as coisas, não quisesse, essa pessoa não estaria ali mais. Então você não pode questionar a Deus, porque quem questiona Deus? Tem até um louvor que diz: se você não aceita, vai reclamar com ele, vai reclamar com Deus. Quem que vai reclamar com Deus? Obedeça também, amados irmãos. Nessas palavras, nós vemos que quem escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Você sabe por que tem muita casa caindo? Tem muita casa sendo derrubada por mãos tolas, mãos que realmente não conseguem edificar o seu lar, a sua família, brigam, pega a mala, vai embora, se separa, divorcia, depois casa de novo, não dá certo, divorcia, casa de novo. Sabe por que está acontecendo muito isso? Porque são pessoas que não obedecem à palavra de Deus. Talvez por não conhecer, mas você que nessa noite está me ouvindo e que está conhecendo a palavra de Deus e que sabe que o caminho é obedecer a Deus, é obedecer a palavra de Deus, é obedecer aos seus pastores e missionários que estão acima de você, constituídos por Deus. Quando você obedece, você edifica a sua casa em Jesus. Você edifica a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia diz que a rocha é Jesus Cristo, nosso Senhor representado. Então, todo aquele que obedece, ainda que ele passe por uma prova em sua vida, ainda que venha vento, a casa está firmada onde? Na rocha. E através desse firmamento, dessa fundação, essa pessoa não vai perder as estribeiras, não vai perder a estrutura, não vai se precipitar nas decisões, não vai fazer coisas que não agradam a Deus. Que nessa noite você possa meditar nessa palavra, o discípulo e a obediência, e que Deus possa falar grandemente no teu coração. A lição é Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 em diante. Leia sobre as bênçãos e as maldições de quem obedece a Deus. Depois nós vamos comentar lá no Facebook. Se você assistiu esse vídeo, coloca para mim lá um ok, irmã, eu li Deuteronômio 28. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.